Oi, gente. Vamos tentar de novo. Vamos lá. Vamos ver se agora vai. Enquanto isso, o pessoal tá entrando. Opa! Agora foi. Agora sim. Oi, Karen, tudo bem? Tudo bem, Ana? Boa noite. Boa noite. Pessoal, boa noite. Pessoal que entrou, saiu, entrou de novo. É assim mesmo, né? Até É, atualizar aqui, a gente atualizou o aplicativo. então, que bom. Karen, obrigada pelo, né, por aceitar aí, né, o convite para a gente conversar aqui um pouquinho sobre os métodos naturais e a fertilidade da mulher. Eu Eu que aproveito para agradeço. dizer aqui que sou fã aí da família toda. A gente está sempre acompanhando e a gente acha sensacional aí o trabalho, o conteúdo de vocês. Então é uma grande honra, né, ter essa oportunidade de conversar contigo. Então te agradeço por aceitar o convite, né? Eu que E queria. agradeço, eu que agradeço estar aqui. Demorou alguns anos, né, para a gente conversar. Pois Desde é, a gente se conhece faz muito tempo, né? Foi muitos anos. desde o Facebook, né? A gente né, conversava um pouco por lá, trocava umas ideias Sim, por lá, na sua hum, página do Facebook também, né? sim. Que bom, que Mas bom. obrigada, Ana. Muito obrigada. Vamos conversar aqui com o Vamos pessoal. lá. Queria que tu, eu imagino que quem tá aqui provavelmente te conhece, mas de qualquer forma, né? Se você quiser se apresentar aí pra gente, antes da gente Bom, começar. então tá bom. Então, meu nome é Karen, eu sou casada faz 16 anos, tenho 5 filhos, minha formação é enfermagem, fiz pós-graduação na área de educação e saúde, e sou instrutora do método de ovulação Billings há 13 anos, não, agora 14 anos, fez agora em março, 14 anos aí como instrutora. Que na verdade é minha paixão, né? E nas redes sociais eu tô acho que desde 2011 como fertilidade inteligente. Que legal. Então, assim, bastante tempo, né, que você atua aí na área, né? Então tem bastante experiência, bastante conhecimento, né? Não só do método em si, né, que é o que as pessoas mais têm esse desejo mesmo de aprender como é que funciona, né? Como Uhum, também, muito provavelmente, né, eu acredito que você tenha também uma experiência, né, no impacto disso na vida das pessoas, né? Até hoje a gente estava conversando um pouco, né, Karen, sobre isso, assim. sim. A gente aqui, né, trabalhou por um pequeno período, assim, com os métodos naturais, aqui na nossa arquidiocese. E no pouco de tempo que a gente trabalhou com isso, né, a gente já viu assim resultados incríveis, né? Uhum, Aqui na internet também indiretamente, né, nunca foi o meu foco principal, mas indiretamente assim, a gente falando sobre isso, a gente também vê o impacto, né, o quanto isso pode mudar mesmo para melhor a vida das mulheres, né, dos casais, dos enfim, casais. né? Uhum, Então eu queria te perguntar assim até para a gente começar, né? O que são esses métodos naturais, né? Que causam fazem tão bem, né, para as pessoas, ajudam tantas pessoas e fortalecem tantos casamentos. Então eu queria saber de ti, assim, né, o que tu pode falar para gente sobre isso, né? O que são esses métodos naturais e os uhum, benefícios deles, né? sim. Eu gosto muito do nome métodos naturais, né? Porque se a gente for observar o nome dos métodos naturais, por exemplo, no manual de contracepção da Organização Mundial da Saúde ou da Febrasgo, a gente vai ver sempre o termo métodos naturais de contracepção. Então, tem esse termo contraceptivo, mas a gente vê que é algo muito limitado esse termo para o método natural, né?
Quando a gente fala em método natural, a gente está falando, na verdade, de um método de autoconhecimento, né? De autoconhecimento e conhecimento, né? As duas coisas estão interligadas sobre o ciclo feminino, especificamente, mas é claro que ele não é desassociado da fertilidade masculina, né? Então, a gente tem o conhecimento do ciclo feminino, mas a gente sabe que no momento que ele vai ser usado para adiar uma gestação ou para alcançar uma gestação, aí nós estamos falando de uma fertilidade combinada. Então, necessariamente, o casal, quando ele vai utilizar de um recurso natural para a administração da fertilidade, você então também tem que saber aí dos aspectos da fertilidade masculina. Então, quando a gente pensa em método natural, a gente está pensando num método de autoobservação para que a mulher possa reconhecer os sinais de fertilidade que o corpo produz ao longo do ciclo. E, e tendo conhecimento desses sinais e de como funciona a sua fertilidade e a fertilidade masculina, ela pode, então, livremente escolher, né, se naquele momento é um momento, né, para uma gestação ou não, de acordo com os seus valores. Então, a gente vê, né, Ana, que quando a gente pensa no método natural, a gente vai perceber o quê? Que ele está lá junto com os métodos de contracepção. Então, um é classificado como método químico, outro como método de barreira e os métodos naturais. Só que a gente vai perceber que eticamente há um abismo entre os dois. Por quê? Porque ele atua diretamente na contracepção, seja por barreira ou seja bloqueando o corpo da mulher. E os métodos naturais, não. O método natural, o casal livremente se abstém do ato sexual através da autodisciplina, né, da abstinência. Então, não há aí uma intervenção direta no ato sexual. Então, é algo completamente diferente. Uma está relacionado com uma escolha livre e o outro está relacionado com uma intervenção direta. Então, isso a gente tem que entender bastante aqui na nossa cabeça que há uma diferença enorme, gigante. E também a gente tem que pensar que, então, os métodos naturais, por que ele foi classificado junto com todos esses outros métodos, né? E a gente sabe então, né, Ana, assim, observando aí ao longo da história, que na verdade existia uma necessidade da mulher aceitar o bloqueio hormonal, por exemplo. Então, ela aceitaria com mais facilidade se eu falasse, olha, existe esse método natural de contracepção e esse método artificial, tá vendo? Os dois, né? Os dois atuam da mesma forma, você só vai escolher o que você quer usar. Então, há uma diferença enorme nisso, e eu gosto sempre, quando eu começo a falar de método natural, falar dessa diferença. Agora, o que a gente vai ver? Que o método natural, o mais conhecido e famoso, sempre foi o método de ritmo, que é conhecido como tabelinha. Não que ele seja um método terrível, né? É que, na verdade, ele é um método que não contempla todas as mulheres, porque essa mulher precisa estar em vida fértil, essa mulher precisa ser regulada, e qualquer alteração, o método de ritmo, então, não vai conseguir abraçar, vamos dizer assim, toda a vida fértil da mulher. Já os métodos naturais, modernos, são métodos de percepção da fertilidade. Então, qual que é a diferença do método de ritmo e de um método de percepção da fertilidade? É que o método de ritmo, ele vai fazer um cálculo para você. Enquanto o método de percepção da fertilidade, você vai aprender a reconhecer esses sinais. Muito bom. E essa questão de reconhecer os sinais é uma coisa que passa batido, eu acho que na vida de muitas mulheres, até considerando que muitas de nós aqui provavelmente, né, começou a usar pílula anticoncepcional muito cedo.
Então, já Uhum. ali no primeiro ciclo, né, começou ali né, a menstruar, já tem aquela Até uma suposta necessidade. irregularidade. Porque, né, a menina tá ainda em pleno amadurecimento, né, do seu corpo, né? A nível cerebral, ela tá passando por todo um desenvolvimento a nível cerebral que sofre influência dos seus hormônios sexuais que estão começando a ser liberados, produzidos nessa faixa etária. Uhum. E aí você vai lá e daí, de repente, coloca a pílula anticoncepcional como um suposto tratamento ou um suposto regulador de ciclo, né? Uhum. Então, isso sem nem falar nos possíveis impactos que isso pode gerar Uhum. para essa menina, né? Tanto a curto quanto a longo prazo, né? Uhum. Como também esse completo desconhecimento da fertilidade, né? E eu acho, né, que isso acaba pesando um pouco as mulheres quando elas precisam tomar essa decisão de passar a usar um método natural, porque dá a impressão de que é muito difícil, né? Sim. Eu imagino que você já tenha ouvido falar muito isso, eu já ouvi, né? Não, mas acho que é muito difícil, ou eu não vou conseguir fazer. Quando na verdade é só porque realmente é algo totalmente desconhecido, né? A gente passa ali pela puberdade, chega na fase adulta sem saber como é que funciona o corpo, sem saber como identificar a fertilidade mesmo. Uhum. E quando de repente se depara com a possibilidade de aderir a um método natural que requer este conhecimento, então eu vejo assim que muitas mulheres acabam até desistindo por esse receio de repente não conseguir fazer, né? E eu Eu, queria te perguntar isso, assim, né? Se é realmente difícil identificar a fertilidade ou não. então, na verdade, a fertilidade não é difícil de ser identificada, né? Nós temos aí três sinais que são evidentes, que é facilmente verificável, mas que você precisa usar um método. No caso do fertilidade inteligente, eu falo do método de ovulação Billings, mas não necessariamente precisa ser o método de ovulação Billings, pode ser outros métodos naturais que identificam fielmente a fertilidade, tanto quanto o MOB. Então, nós temos três sinais de fertilidade, que é a alteração do muco cervical e, consequentemente, a alteração da umidade vaginal. A gente tem, então, a alteração do colo do útero. Muitas mulheres nem sabem disso, né? A alteração do colo do útero, tanto na sua posição, quanto na sua espessura, quanto estar aberto, estar fechado. Então, são também, ele é completamente identificável ao longo do ciclo, essas modificações. E também é a temperatura basal. A temperatura basal, há um erro, na verdade, falar que ele é um indicador de fertilidade no sentido de que seja um sinal que sinaliza o período fértil. Na verdade, a temperatura basal, ela sinaliza o final do período fértil. Então, alguns métodos vão utilizar a temperatura basal como um marcador de fertilidade para você falar assim, não, agora finalizou mesmo o meu período fértil, eu estou entrando na fase de infertilidade. Mas a temperatura basal, ela não consegue, por exemplo, me dar, vamos dizer, me informar que naquele momento eu estou fértil, que é diferente do sinal do muco cervical. Então, o que acontece? Existem duas questões, assim, que eu acho interessante quando a gente fala ou não é difícil. É claro que para algumas pessoas é sempre um pouco mais difícil, sempre alguém vai ter maiores dificuldades, né, para utilizar o método. Porém, a gente tem que entender um ponto bem importante. Quando a gente fala em método, o próprio nome está dizendo, nós estamos dizendo de uma sistematização de algo, que eu aprendo como deve ser feito e essa sistematização ela deve ser seguida. Então, muita gente, Ana, tem dificuldade com o método, mas não é com o método em si, mas porque inventa muitas vezes um método próprio, regras próprias, a partir de informações que vai captando por aí.
E aí chega no meio do caminho e fala, agora não sei o que está acontecendo. Então é muito comum as pessoas terem que tipo de dificuldade? Elas chegam para mim e falam assim, ah, eu vi um muco do tipo fértil. Ou, ah, eu vi um muco do tipo cremoso. E agora, quando eu estou fértil? Quer dizer, essas características do muco, isoladamente, elas não fazem parte, por exemplo, do método são billings. Elas até fazem parte, por exemplo, de outros métodos, mas não necessariamente do método de ovulação billings. Ou se não, elas falam assim para mim, nossa, e agora? Eu reconheci o ápice, mas minha temperatura ainda não subiu. Ou eu reconheci o ápice e agora qual regra eu vou usar? A do ápice, do método Billings ou da temperatura basal? Então as pessoas fazem uma salada e complica aquilo que é fácil. E por que eu falo que é fácil, Ana? Fácil porque assim, a gente tem estatisticamente comprovado que as mulheres aprendem o método de ovulação Billings nos mais variados níveis socioeconômicos. A gente vê, por exemplo, o estudo do método de ovulação Billings feito no Equador, onde há um alto índice de analfabetismo e as mulheres aprendiam. E é interessante que no Equador as mulheres não só aprendiam, como havia uma taxa de continuidade do método pós-estudo muito alta. O que significa? Que as mulheres, além de aprenderem, estavam satisfeitas com o MOB. Ou a mesma observação que a gente faz, por exemplo, na Índia, onde você também tem uma população de baixa renda e você, então, né, às vezes até em situação de miséria, e você vê mulheres, casais utilizando o MOB. Então, esse é um ponto, né? O ponto é usar o método do meu jeito, né? Não ser disciplinada com as anotações, não anotar em gráfico próprio, etc. E a outra coisa é a questão cultural mesmo, imediatista. O que a gente acostumou? Nós acostumamos a engolir uma pílula que faz tudo pela gente. Então, ou, por exemplo, usar um preservativo. Então, você não precisa fazer nada, tá? Eu sou um agente passivo da minha saúde, tá? E o método você precisa ser ativo, você precisa, né, ser a protagonista da sua saúde. Então, você não pode esperar que alguém vai fazer isso por você. Então, às vezes as pessoas chegam assim, nossa, eu comecei um método faz 2 meses, eu estou super perdida. Mas assim, são 2 ciclos para uma vida toda. A pessoa usou 17 anos pílula anticoncepcional e ela está preocupada porque faz 2 meses que ela não consegue identificar o período fértil, você está entendendo? Então, assim, esses são 2 pontos bem significativos na questão do aprendizado. Mas estatisticamente a gente sabe que o aprendizado, sim, ele é completamente possível, é um método aplicável. Inclusive, 90% das mulheres que aprendem o método de ovulação Billings com um instrutor, como deve ser, já no segundo ciclo, 90% das mulheres já no segundo ciclo já identificaram o seu período fértil. Podem não se sentir ainda seguras, mas já identificaram. Que legal. Então, depende muito desse comprometimento mesmo. De você se Sim. comprometer e fazer assim com dedicação, né? Anotar todo dia, porque é engraçado, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, fulana estava fazendo o método, mas o método falhou. Aí você vai parar para pensar bem, aí vê que ela não estava anotando, porque tem aquela coisa assim, né? Ah, eu vou observar, mas eu estou observando só ali um dia, aí de repente, no dia seguinte tô observando também. Então ela acredita que ela tá observando, mas a gente, né, a nossa memória falha. Primeiro, Uhum. que a nossa memória falha. E segundo, para que a gente veja de fato o que está acontecendo no ciclo, a gente precisa avaliar o gráfico como um todo para avaliar toda aquela evolução, né, das sensações e dos sinais mesmo que é possível observar visualmente para Sim. você poder saber, para você ter certeza do que está acontecendo, né? Então, isso Uhum. é muito interessante, assim, a gente pensar. Ah, estava fazendo o método. Ah, será que estava mesmo? Porque para fazer o método precisa fazer, tem que pegar o pacote completo.
né? Eu Que é sempre. realmente. Sim, não, pode Pode terminar, falar. desculpa. Não, eu sempre falo assim, que você aprende o método, né? E eu uso até o tema, eu sou uma usuária autêntica do método. O que é uma Ah, usuária autêntica do método, né? É aquela usuária que aprendeu com o instrutor, que foi acompanhada, que faz o gráfico diariamente, que utiliza gráfico próprio, que segue as regras, caso, né, vai adiar uma gestação. Então, eu sou uma usuária autêntica do método. Agora, o que acontece? Eu falo, ninguém é obrigado a usar o método de ovulação Billings ou o método. Você pode utilizar desse conhecimento, esse conhecimento é para todas as mulheres, entende? Só que assim, isso é algo que a gente sempre acompanha. As pessoas falam que fazem métodos naturais, o MOB, o Creighton, ou um FEM, elas, né, um sintotermal, mas na verdade elas fazem o método próprio, você está entendendo? Próprio. Eu digo assim, é um método próprio. Então, ter um método próprio, ele é seu. Né? Não significa que vai dar certo para sua amiga, e também não significa que você vai ter todas, né, vamos dizer assim, a taxa de falha, caso, né, você tiver motivado a evitar os filhos naquele momento, a taxa de falha também não vai ser a mesma, né? Então, assim, eu posso aprender o método sozinho? Eu falo, você pode, mas existe, né, uma sistematização no aprendizado, existem taxas, né, de falha do método, de quanto, eu gosto de falar assim, na verdade, taxa de quanto ele funciona, mas porque essa taxa de falha é um nome horrível, né? Porque na verdade não falhou, né? Ele deu certo. Eu sempre falo assim, né? Quando alguém engravida, não é que falhou, na verdade deu muito certo, Meu né? Deus. É o contrário, né? Porque, assim, engravidar, né? 17% de chance de você engravidar num ciclo, né? Então, é algo que deu muito certo. Então assim, eu posso aprender sozinha, eu posso usar desse conhecimento. Você pode tudo, porque você é livre para fazer. Mas, né, você tem que estar né, com plena consciência de que você não está fazendo conforme é orientado e conforme ele foi idealizado e estudado para fazer. Agora, uma coisa muito importante em relação ao método, todo mundo fala assim, como que eu uso o método na adolescência? Como que eu uso o método no pós-parto? Como que eu uso o método na SOP? Como que eu uso o método no climatério? Na verdade, a gente sempre usa o método do mesmo jeito. Uma vez que a mulher aprendeu o método é sempre igual. Não existe assim algo específico para o tempo da gravidez, algo específico para a SOP. Né? O método, o que consiste o método? Consiste na autoobservação. Qual autoobservação? São duas características. A primeira é o que eu vejo, né? O que eu vejo, não é o que eu ponho a mão. O que eu vejo pode ser na calcinha, pode ser na roupa na toalha de banho, pode ser na hora que eu vou fazer minha higiene pessoal. Então, eu vejo, se eu vejo algo, eu anoto. Então, esse é algo é uma autoobservação. A outra é o que eu sinto aonde? Na região vulvar. Sempre lembrando, pessoal, que a região vulvar é a região externa, não é o canal vaginal. Então, não é o canal vaginal, é o lado de fora, é onde contém os pequenos lábios, né? Os lábios internos, os lábios externos. Então, essa que é a região vulvar. E aí, essa região, ali há uma umidade, né? Ou há uma secura, dependendo do ciclo. Então, essa é outra autoobservação. Isso vai ser quando você está no pós-parto, quando você tá no climatério, quando você é adolescente, não interessa, sempre vai ser isso. A outra coisa é anotar em gráfico próprio. O método Billings tem um gráfico próprio. Então, mas eu quero anotar aqui no aplicativo. Se esse aplicativo não é do método Billings, esqueça, é outra coisa, né? Então, às vezes as pessoas chegam e falam, para mim, falam, mas o aplicativo acertou minha menstruação. Não, mas isso não significa nada, né? Então, anotar em gráfico próprio. Depois, interpretar isso. Existem conceitos específicos. Um dele é padrão básico de infertilidade. Então, padrão básico de infertilidade é um padrão sem mudanças, né? Que eu vou verificar ele durante 15 dias no início da minha aprendizagem, eu pós-parto. E por último, então, vou usar as regras a partir, né, das intenções do casal.
Então você entende, Ana? Isso não muda. Não muda nunca. Não interessa a fase reprodutiva que você está. O que acontece é que às vezes a mulher ela não está ciclando, seja por SOP, seja pós-parto, então às vezes ela mantém um padrão básico de infertilidade longo, ela mantém algumas variações hormonais e ela se sente insegura. Nossa, então como que eu vou usar o MOB? Né? Mas na verdade está sendo usado sempre do mesmo jeito. Exatamente. E aí é questão só do treino ali, né? Geralmente são 15 dias, né, Karen? Aquele 15 treino ali para dias. você pegar bem firme, aprender a identificar, até porque não tem como dizer assim, que é uma regra geral, porque cada mulher vai avaliar o seu próprio corpo, cada mulher tem as suas características, tem as suas características do seu PBI ali, por exemplo, né? Que ela Sim. vai aprender a identificar. Então é um aprendizado mesmo, né? Então ela passa ali aqueles 15 dias fazendo essa observação, Uhum. anotando ali, e aí já acho que acredito eu que na maioria dos casos já está apta, né? Já consegue com esses 15 dias identificar o seu PBI, A já. orientação são 15 dias, né, de abstinência sexual para o início do aprendizado ou no pós-parto, por exemplo, para você poder identificar. Acontece algumas situações que são mais, vamos dizer assim, que são mais exigentes, porque às vezes é uma mulher que está com muita alteração hormonal, então você tenta os 15 dias, e se não dá certo, então a orientação são mais 2 semanas para poder observar, né, para ter a certeza. Mas, de modo geral, né, as primeiras 2 semanas, elas são a orientação básica, né? A gente tem uma segunda orientação. Mas mesmo assim, né, Ana, se a gente for pensar, 30 dias de abstinência, pelo amor, não vai matar ninguém, né? Não, Exatamente. não vai, assim, ninguém vai ficar enlouquecido. Eu gosto muito que no manual, no manual da Organização Mundial da Saúde, fala lá mitos, né, sobre os métodos naturais, né? E um dos mitos é assim: nenhum homem vai ficar passando mal ou enlouquecido porque está com abstinência, assim, não se preocupem que isso não acontece, né? Então, essa ideia de que vai ser super difícil, né? É uma ideia muito imediatista, né, Ana? Porque a gente pensa o quê? Ninguém está disponível todo o tempo. E esse Uhum. homem, na verdade, né, é interessante a gente observar que quando você usa o método natural, você inverte a lógica. Porque muitas vezes você acha assim, nossa, tá vendo? Eu estou em abstinência por causa da minha esposa. Não, na verdade você está em abstinência por causa de você, porque é o homem que é fértil todo dia. Né? É ele que pode engravidar uma mulher todo dia, Exatamente. não é a mulher. Né? Então, assim, É, inverte. exatamente. Então, assim, nossa, eu estou em abstinência por causa da minha esposa. Não, meu filho, você está em abstinência por causa de você mesmo. Muito bom. E mesmo essa questão, né, que as pessoas falam assim, nossa, mas ele vai precisar fazer abstinência e vai gerar, sei lá, um problema no casamento. As pessoas já pensam assim, nossa, mas então vai dar um problema, o casal vai se afastar, quando na verdade é justamente o contrário, né? Ao Que a gente contrário. conversava, a gente conversava sobre isso hoje, né? Que interessante a gente ver assim os casais, né? Enfim, provavelmente você acompanhou, acompanha. Eu vi alguns casos assim também, vários relatos, na verdade, de que o casal passa a utilizar um método natural e eles percebem que a relação deles muda. E eu estava pensando, né, num livro do Dr. Thomas Hilgers, que é o médico que idealizou a naprotecnologia, né? Ele tem um livro onde ele compila diversos dados estatísticos, enfim, lá dos Estados Unidos, e aí ele pega as taxas de divórcio. E aí os casais que usavam, tinham um método de esterilização através de cirurgia, outro casal que usava método hormonal, outros casais que usavam preservativos e, por fim, os casais que usavam, então, um método natural, né?
E ainda tinha um grupo extra, se eu não me engano, que colocava ali a questão da vivência da fé e da religião e tudo mais. E esse grupo que usava o método natural era o grupo que tinha menor taxa de divórcio, enquanto que os outros grupos tinham taxas bem elevadas de divórcio, né? E aí Uhum, já é um dado estatístico que ele compilou que vem reforçar justamente isso, né? Essa, por algum motivo, o casal adere ao método natural e alguma coisa muda na vida deles. Porque a gente tem essa noção distorcida de que a mulher é a única responsável por cuidar da fertilidade do casal. E isso vem novamente desde cedo. A menina começa a uhum, menstruar lá com 13 anos e fala: Deus o livre, essa menina não pode engravidar. Essa menina já cresce repudiando o filho e acreditando que a pior coisa que pode acontecer na vida dela é uma gravidez. Então ela uhum, tem essa mensagem, né? De que ela precisa evitar os filhos e que isso é uhum, responsabilidade dela. sim, Quando, na verdade, como você mesma disse, o homem está fértil todo dia. Por que a responsabilidade não é dele também? sim, E outra, quando a gente casa, a gente, poxa, passa a viver junto, a dividir a vida, e o casal, ele é chamado mesmo a compartilhar a vida inteira. Porque ele uhum, vai compartilhar também a fertilidade, né? sim. A gente vê o quanto que a contracepção separa mesmo o casal nesse sentido, né? E eu imagino que você deve ter acompanhado os casais, assim, que vivenciaram provavelmente, né, uma transformação mesmo no seu casamento. É o que a gente observa, na verdade, né? Essa questão da pílula anticoncepcional. O que eu mais observo nos casais é que quando esse casal vem para a esposa sair da pílula, essa esposa ela já tem a libido que está lá no pé. Então é interessante a pílula que ela usa para poder dar para ela liberdade para ela ter relação sexual quando ela quiser, é a pílula que tira dela a vontade da relação sexual. Uhum. Né? Então, muitas vezes, por causa dessa libido baixa, o marido se sente rejeitado. Porque assim, essa Uhum. mulher não me quer nunca. Né? Eu tenho vários amigos, assim, ginecologistas, Ana, que eles ficam assim, pasmos. Mulheres chegam, mulheres que usam pílula anticoncepcional. Claro que a gente não está falando que isso é uma regra, tá? Né? É uma Uhum. constatação, né? A gente, uma constatação da experiência como instrutora, né? E da experiência dos médicos. Mas o que a gente percebe, né? Às vezes, as mulheres tomam pílula para estar livres para o ato sexual, e aí elas têm relação sexual uma vez por mês e ainda sem vontade. Então, na hora que você tira a pílula e que essa mulher ela volta à fertilidade, ela melhora a libido. Então, Uhum. mesmo que em alguns momentos da baixa hormonal, ela pode estar com a libido mais baixa, ela não está bloqueada em todo o tempo. Mas alguém ainda pode dizer, poxa, mas seu casal ainda está naquele momento adiando uma gestação, ele está no momento onde tem um maior nível hormonal, ele está em abstinência. Mas ainda assim, a gente sabe que pós a ovulação, alguns dias depois pós da ovulação, apesar do óvulo já ter se desintegrado, os hormônios ainda continuam lá altos. E depois aquela expectativa, né? Aquela expectativa. Sabe assim, o marido viajou, tá com saudade, é mais ou menos essa ideia. Então, assim, é aquele preparo, né? A experiência sexual não fica mais uma obrigação, você tá entendendo? Ela tem também esse caráter físico, esse caráter hormonal. Agora, você imagina que isso tem mulheres que passaram uma vida toda sem nunca ter essa sensação.
porque estão completamente como se fosse uma menopausa química, né, Ana? Uhum. Todos os hormônios numa linearidade, não experimenta nenhuma alteração cíclica, né, que é super saudável, e isso, claro, que está relacionado com a libido, porque seu aumento estrogênio, aumento testosterona também nesse momento, né? Então apesar, esse é o primeiro contexto, né? A gente tem hormônios aí atuando. E eles são tão importantes. Olha como eu falo que é uma loucura aonde chegamos na medicina, né? Porque assim, a mulher vai chegando perto da menopausa, todo mundo tá super preocupado. Nossa, coitada dessa mulher, agora, né, começa a diminuir a libido, o ressecamento vaginal, porque tá com o hormônio baixo. Ai, vamos repor hormônio. Aí, quando a mulher tinha todos os hormônios para a libido tá alta, para não ter esse ressecamento vaginal, para estar tudo perfeito, vamos bloquear essa mulher porque essa fertilidade não tá boa, né? Olha a loucura, né? Assim, é enlouquecedor isso. E ao mesmo tempo você vê, né, que tudo é remédio, né? Então, eu dou remédio para bloquear e depois eu dou remédio para repor. E isso faz uma diferença enorme no casamento. Então a gente atende, né, por exemplo, mulheres que chegam para mim e falam assim: nossa, depois que eu saí da pílula, eu tive orgasmo. Eu nunca tive orgasmo antes. Agora eu estou me sentindo apaixonada pelo meu marido. Antes eu tinha aversão por ele. Então, isso são relatos frequentes que a gente escuta. Ou mulheres que falam assim: nossa, eu sempre fui apática e eu nunca soube. Eu só soube depois que eu larguei da pílula. Você, né, você que compilou aquele livro com as pessoas, né, relatando como que foi o pós-pílula, você sabe que isso é uma realidade. E pior, né, o pior ainda que eu falo, eu sempre fico em choque, né? Há anos lidando com isso, mas eu não consigo me conformar que lá na bula da pílula anticoncepcional, por exemplo, e mesmo no DIU, você diz que de 1 a 10 mulheres terão enxaqueca, terão baixa libido, terão alterações do humor, quer dizer, poxa, de 1 a 10 mulheres é um número elevadíssimo, né, Ana? Você é Exatamente. farmacêutica, né? Exatamente. Né? Você sabe disso. Então, assim, mas ninguém liga para esses números, né? Não, e assim, sempre com essa ideia de que os efeitos colaterais eles são raros, né? Mas Sim, será que é tão raro assim? A gente vê os relatos cada vez de forma mais comuns. Os efeitos colaterais, não somente esses ditos leves, o que eu, ao meu ver, uma mulher ter dor de cabeça todo dia não é um efeito colateral leve, porque está impactando na qualidade de vida dela, está sim. impactando no casamento dela. Ao meu ver, isso não é um No efeito cuidado com os colateral leve. filhos, né? No cuidado com os filhos. É. Exato, que precisa Alteração de a questão humor. do humor, isso que eu ia falar, né? Poxa, mas é um efeito colateral leve. Como assim, gente? O humor tá ali, né, regulando as nossas atividades, enfim, a gente precisa estar bem, a gente precisa estar, né, enfim, vivendo naturalmente, com o nosso corpo funcionando naturalmente, para poder estar ali fazendo o melhor que a gente pode, as nossas Uhum. atividades do nosso dia a dia. Então, não tem como dizer que são efeitos colaterais leves, e mesmo que digam assim, mas é raro, só 1 em cada 10, enfim. Isso não significa que eles não existem, né? Eles Sim. existem e eles são realmente cada vez mais comuns. A gente vê não só esses ditos leves, como também os mais graves, porque é super comum, infelizmente, a gente ouvir casos de trombose, inclusive com meninas novas, né, ali na faixa Acidente etária dos seus 20 e vascular. poucos, acidente Derrame. vascular. Sabe uma coisa que ninguém escuta? Acidente vascular de retina. Ó, Ele é um número mais elevado com usuários da pílula anticoncepcional. Outra coisa, a mudança da cor, né? Assim, ninguém nunca olha leu só, esse estudo, a mudança de piorar a percepção da cor, alteração na voz.
Estudos Aham, mostram que a atuação aham. estrogênica, né, nas pregas Uhum, vocais. Então, assim, mais ainda, Ana, mesmo se não tivesse, vamos dizer, não tivesse efeito colateral nenhum a pílula, né, ela existe uma situação importante que ela bloqueia essa mulher. E esse bloqueio ele causa uma informação, tanto para a mulher, quanto para o marido, quanto para os homens, né, de que aquela fertilidade é um erro da natureza. De que o corpo da mulher é um erro da natureza, que a fertilidade dela, assim, veio na hora errada, você está entendendo? Então, assim, mesmo sem grau nenhum, isso gera consequências na mulher e gera consequência na sua estima. Porque o que que acontece? Esse marido, ele me aceita, mas ele não aceita a minha fertilidade. Então, se há uma gravidez inesperada, há uma hostilidade aí. Por quê? Porque essa gravidez não era para ter vindo. Porque você é a culpada. A sua fertilidade é a culpada. Então, assim, as nossas ações têm consequências. Então, da mesma forma que a gente vai observar que os casamentos onde eles adotam o método natural, existem consequências positivas no companheirismo, na cumplicidade, no respeito, quando você, né, usa dos ritmos naturais do corpo. Ao contrário, também existem as consequências negativas de tudo isso. Então, quantos maridos, né, quantas mulheres carregaram o peso de serem culpadas pela gravidez? uhum. A culpa é sua, né? Isso é um absurdo, né? E a gente acostumou Exatamente, com isso, né? exatamente. A gente se acostumou a ter uma visão, né, totalmente distorcida, tanto da fertilidade da mulher, quanto da vivência matrimonial adequada, correta, né? Que é orientada para a felicidade do casal, né? E isso traz muitos problemas. Até antes tu tinha comentado, né? Nossa, tanto tempo trabalhando, lidando com isso, não consigo me conformar. É essa a sensação, né? Porque é tudo tão absurdo, a alteração, a artificialização, né, da mulher, do corpo dela, não só do corpo, como também da mente, porque é bem isso, né? A gente passa a acreditar que tem algo errado na gente, então, que precisa ser Sim. desligado, né? E Uhum. que gera consequências diretas nos seus relacionamentos, né? Eu tava lembrando que já recebi algumas mensagens de mulheres casadas há mais de 15 anos e que tinham esse problema, assim, um problema, né? Não tinha mais lá o desejo pelo marido, o relacionamento totalmente, né, sem vida mesmo. E uma mulher até comentou comigo que ela foi consultar e ela recebeu o seguinte conselho, que se ela trocasse de marido, o problema dela melhoraria, né? Um absurdo sem tamanho. Aí depois ela me relatou que quando ela então parou a pílula anticoncepcional, o casamento dela melhorou muito, né? Então, até a questão da testosterona, né, que regula ali diretamente a questão do desejo sexual. Para ter uma ideia, né, que a pílula anticoncepcional, ela altera toda ali a cascata hormonal e tem estudo mostrando que a testosterona pode, os níveis normais de testosterona podem levar até um ano para voltarem ao normal no pós-pílula, né? Claro, pode ser que isso não é necessariamente algo que vai acontecer exatamente assim para todas as mulheres, né? Uhum. Estou dizendo que foi um estudo que observou que isso pode acontecer com algumas mulheres, pode levar até um ano. Então, imagina o impacto disso, né, na vida da pessoa, na vida daquele casal, no casamento mesmo, né? Então, mulheres que falam assim que se sentem usadas, se sentiam usadas pelos seus maridos. Sim. Na sua vida matrimonial se sentiam usadas. Por quê? Porque assim, ela não necessariamente sabia onde estava o problema, mas algo muito errado ali fazia ela se sentir daquele jeito, né? Aí, É que às novamente, vezes passa.
É que às Pode vezes falar. a gente. Não, então, é que às vezes a gente vive determinadas situações onde a gente às vezes não consegue ter, vamos dizer assim, a visualização de tudo o que acontece. Uhum. Tá? Então, quando você, né, você fala isso da mulher se sentir usada, dela se sentir instrumentalizada, mesmo dentro do casamento, né, é porque a gente, muitas vezes, o que acontece? Não que esse marido, às vezes, também não é culpado, no sentido de que ele também já entrou com essa Isso. ideia, né? Às vezes o casal era aquele casal que namorava, né? Que namorava há tempo, que já tinha uma vida sexual antes do casamento, que já tomava pílula antes do casamento. Então, assim, é uma caça de problemas. E aí, na hora que chega lá no casamento, né? Aí você, de repente, né? Alguém se sente. Eu, eu, eu gosto muito de uma autora que ela fala que às vezes quando você quer largar a pílula é como se fosse um chamado, né? Um chamado para o seu feminino. Então, eu acho um pouco romântico isso, mas eu tenho que concordar com ela. Então, assim, quando você tem esse chamado, né, dessa experiência ressignificada, né, do ato sexual, do casamento, né, do respeito pelos processos naturais, às vezes o outro ainda não passou por isso. E aí é onde começam a entrar os problemas no casamento. Mas mesmo assim, a Heloísa, que ela é instrutora, né, mais de 30 anos, que é vice-presidente da Semplafam, ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim que ela desconhece algum marido que não aceitou o método. Ela fala que é muito mais difícil quando o homem deseja que a mulher largue a pílula e ela não quer, né? Porque ela está muito dominada com aquele pensamento de evitar os filhos, de ter medo, né? Mas ao contrário, não. Então aí você entende, né? Como assim, né? A conclusão que você tira, você percebe como está na mão das mulheres essa reeducação do casamento, né? Essa estima do próprio corpo, esse respeito à fertilidade. Então, quando a mulher ela passa a se respeitar, a valorizar, naturalmente quem está ao redor dela também vai perceber essas modificações. É um processo natural, mas ela precisa reconhecer. E é uma mensagem implícita, né? Que eu acho que acaba passando. Da mesma forma que a contracepção, de uma maneira geral, ela passa essa mensagem implícita na sociedade. Ó, as mulheres estão esterilizadas, considerando que Uhum. hoje a maioria das mulheres usa algum método contraceptivo. Nós temos essa mensagem implícita, né? Então, da mesma forma, quando a mulher muda essa visão, ela muda, porque é isso, eu acho. É a questão de você valorizar algo que é próprio da natureza da mulher mesmo, né? Porque, Sim, de fato, não tem nada defeituoso na gente que precise ser desligado. Esse é o ponto principal, né? E exato. aí o método natural, ele vem ajudar a gente, as mulheres, e depois também, consequentemente, os homens, né? Vem ajudar a ter essa compreensão. Olha, não é defeituoso, não. É bonito, é legal, sabe? Faz Exato. bem, faz bem. Então você compreende isso e você aprende a valorizar aquilo ali. Isso vai gerar consequências, você vai passar uma mensagem implicitamente, né? Para as Uhum. pessoas, como você falou, e para o próprio marido, né? Até você comentou antes sobre o casal que precisa evitar não ter filhos nesse momento, então ele vai se abster dos dias férteis da mulher, né? Só que também, né, tem toda ali uma cascata hormonal que a gente também cresce ouvindo que a oscilação hormonal é ruim, quando na verdade ela é muito boa e ela serve para muitas outras coisas que vão além do nosso útero e do nosso ovário, né? Sim. Que a Serve ali gente para o cérebro, por exemplo, é né? para os ossos, né? Para os ossos, né? Sim, Receptor. gente.
A gente tem pro corpo receptor todo. todo, exatamente. O ânimo, tudo muda, né? Exato, principalmente essa questão do humor, ansiedade, depressão, essas coisas todas, né? Mas assim, ali na questão no período fértil, né? Mesmo que o casal optou por se abster dos dias férteis da mulher, também ali existe uma mensagem implícita de amor entre o casal, né? Que é incentivado por toda essa cascata hormonal, né? Porque muda a dinâmica do corpo da mulher, ela libera aqueles feromônios, né? Que passam aquelas mensagens implícita para o homem, de alguma forma o homem capta essa informação, né? E quando ela passou ali, passou o período fértil, o dia ápice, aquela, né? Você tem as consequências comportamentais de todos esses efeitos fisiológicos do corpo da Sim. mulher também, né? Então tudo isso serve para manutenção mesmo daquele amor do casal, né? Daquele amor matrimonial e o fato do homem participar diretamente de todo esse processo, porque é legal isso sim também, né? É Vai passando os uma coisa que é meses. interessante, que no período fértil, quando são os casais que aprendem, eu falo que o marido já sabe que a mulher está fértil antes dela. Isso, exatamente. Ele já sabe antes, né? Então, ele chega em casa, a mulher está com a camiseta do governador, faxinando, mas ela tá linda, né? Sim, porque a Tem um gente tem cheiro diferente. né, tem uma coisa, né, que paira no ar. Então, isso é super positivo. Depois, essa questão da autodisciplina, né, Uhum. do autocontrole, quer dizer, eu me controlo por amor a você, porque você não é o meu objeto. Mesmo que a gente não saiba isso, é isso que a gente está dizendo. Tá? Então, quando a gente está falando de abstinência, e aí que entra a diferença dos métodos artificiais. Porque nos métodos artificiais é exatamente ao contrário a mensagem. Eu não respeito o seu corpo, eu quero agora, de qualquer forma. Então, eu aceito você, mas eu rejeito a sua fertilidade, eu rejeito a sua constituição. Então a gente vai, é sempre uma cascata não só hormonal, é uma cascata comportamental, é uma mudança, né, no modo que você observa a experiência sexual do casamento. E depois, quando o casal ele pode estar aberto à vida, né, aí que realmente assim se torna pleno, né? Porque aí você percebe que toda aquela preparação do corpo, ela tem um motivo, né? Que é gerar a vida. Então, por isso que quando eu por algum motivo eu preciso falar não, né, naquele momento, dentro do matrimônio, é um ato né, de amor, porque realmente De amor. eu estou indo contra a minha natureza naquele momento, que é gerar a vida, que é prolongamento daquele amor, que é prolongamento daquela história entre o casal. Então é interessante, Ana, que assim, eu recebo muitos casais que primeiro chegam para sair da contracepção artificial, mas não querem ter filhos. Mas à medida que eles vão utilizando o método natural, também, mesmo que eles não percebam, também vai se perdendo a hostilidade à vinda dos filhos. Por quê? Porque você passou daquele momento de eu não respeito os ritmos naturais, eu não respeito o corpo da minha esposa, ou no caso do preservativo, né, eu não me dou completamente, né, a minha esposa, né, porque eu guardo parte de mim e jogo fora ainda, né? Olha que mensagem hostil, né? Quando você pensa Nossa. no preservativo, né? Eu não me dou completamente, ainda jogo fora aquilo que era próprio da minha esposa. Então o que acontece? Esse casal, ele vai então respeitando, ele vai modificando a concepção dele sobre
sobre receber os filhos. Então, é muito comum esse casal ele vir pensando na contracepção, mas depois de algum tempo ele fala, poxa, ter um bebê não vai ser tão ruim assim, né? Então, ou também assim, vamos supor que esse bebê venha, também não é um erro mais, né? Porque aí eu conheço minha fertilidade, então não é mais um erro, como parece, né? Na atualidade parece um erro o bebê vir, né? Então, isso tudo, o método natural, ele faz pelo casal. Mesmo que às vezes o casal não esteja procurando tudo isso, só esteja procurando por fatores na questão da saúde física, mas não da saúde emocional, comportamental, da saúde do casamento. Mas os relatos são enormes, né, de casamentos realmente que foram salvos pelos métodos naturais, né, porque houve aí uma mudança, né, de perceber como a vivência sexual estava completamente instrumentalizada. Totalmente deturpada, né? As pessoas não têm noção do quão bom, né? Do quão bonito, bom, pleno pode ser, né? Uma vivência mesmo, né? A gente, eu li isso em algum lugar. A gente fica, as pessoas, né? Se acostumam com migalhas, o que é isso, né? O que que é isso, né? Você instrumentalizar, como você disse, né? E reduzir uma vivência matrimonial a métodos contraceptivos que desligam uma parte do corpo, que mais separam do que unem, né? Então as pessoas, a nossa sociedade foi se acostumando com esse amor em migalhas. Ah, só dou uma parte de mim para você, eu não vou me doar por inteiro. Eu tenho medo de que o nosso amor gere uma consequência que são os filhos. Então eu não vou me doar por inteiro. Então, as pessoas elas foram se acostumando com as migalhas. Então eu vejo isso, né? Os métodos naturais, eles são uma ferramenta assim muito potente para ajudar os casais a mudarem a sua visão e a passarem a perceber que a vida matrimonial pode ser muito melhor do que aquilo que eles estavam acostumados a viver, né? Sim. E eu acho que nesse sentido entra até, a gente já está chegando aqui a uma hora, Karen, entra a questão que você já até falou do medo dos filhos, né? Que eu recebo muito essas mensagens também das mulheres, falam que elas querem ter mais filhos, mas tem aquele medo que consome. E claro, cada uma tem as suas particularidades, a sua realidade de vida, e não é o caso, a gente não, nem cabe a nós, não tem como a gente falar de cada possibilidade, mas o fato é que, no caso, assim, os métodos naturais, eles vão ajudar, né, a essa compreensão mais clara das coisas, de que o filho, ele é um fruto mesmo daquele amor que é vivido plenamente, né, o casal vai perdendo medo mesmo, né? Você sabe que, Ana, que quando eu era, assim, trabalhava em hospital, trabalhava muito, né? Muitas horas, 18 horas de plantão, assim, uma loucura. E eu pensava assim, ai, não vou ter filho, não. Porque eu falava assim, nossa, o filho não cabe aqui na minha vida, ele vai me atrapalhar. Se não dá para ter filho, como que eu vou ter filho com essa vida aqui louca que eu vivo? Mas era sempre aquela ideia de que o filho ia atrapalhar. O medo era esse, né? O filho ia atrapalhar. E eu lembro que depois eu casei, engravidei, né? Assim, já casamos com a ideia, já tinha mudado a ideia antes de casar, mas assim, depois que casamos, engravidamos. E aí eu lembro que quando a Isabela nasceu, aí eu e o Silvio, a gente falou assim, nossa, se a gente soubesse que era tão bom, teria casado antes, teria tido o filho antes, né? Então você vê assim que a ideia o que o medo forma na sua cabeça, né? Ele é muito diferente da realidade. Então, acho que até naquele livro O Amor que Dá Vida, da Kimberly, que ela fala daquela experiência do ovo,
Não sei se você lembra dessa parte, né? Que ela fala, que dá um ovo para a criança cuidar, para ver como que é difícil manter um ovo intacto ao longo da semana, que dirá um filho, né? E ela fala quão horrível é isso, né? Porque você dá todas as dificuldades, mas não mostra as alegrias, né? Então, eu vejo assim, para a mulher hoje que ela tem medo, a gente sabe que ela vem com uma história, né? Ela vem com uma formação. Não é que essa mulher ela quer ser egoísta, né? Ou às vezes ela pode até estar tendo esse estado de não querer sair de si mesma, mas também que ela não consegue reconhecer, né? E a gente sabe que isso é cultural. Então ela tem medo da situação financeira, ela tem medo de não dar conta, ela tem medo de que aquele filho vai atrapalhar, ela tem medo que daqui 10 anos o casal vai se separar. Então, assim, são muitos medos, né? E de repente, se você não se dá uma chance de vencer isso, você pode passar uma vida com medo. Porque é o filho que te cura, você tá entendendo, Ana? Não é o contrário. Às vezes a gente quer a cura antes do filho. A gente quer a cura emocional, a cura do medo antes do filho, mas na verdade é o filho que vai te curar. É o filho que vai te arrancar do egoísmo. É o filho que vai te dar as alegrias que você nunca experimentou, né? Então, o processo ao contrário não dá. Não dá. Tá? Claro que nem todas passam por isso, mas a gente sabe, né, que a gente vive hoje numa situação que a maioria das mulheres tem medo mesmo. É completamente Sim, esperado. sim, e não é uma questão de que a gente vai viver de repente uma vida sem medo. É como você disse, é se dar a oportunidade de enfrentar mesmo. E aí quando a gente vai lá e enfrenta, a gente vai vendo que ele vai diminuindo de tamanho também, né? Justamente porque os filhos vão trazendo para a gente também ferramentas de, enfim, de amadurecimento, de fortalecimento de virtudes e tudo mais, e a gente vai ficando, né, mais forte, vamos dizer assim, né? Ô, Ana, eu E não vai sei se conseguindo dá, enfrentar. se dá tempo, tem uma pessoa que está falando assim, do medo relacionado ao sistema, né, capitalista, ao Aham, sustento, né? Dá tempo de falar aham. sobre isso? Pode falar, pode falar. Aham. Uma coisa que eu vejo assim, aqui em casa, né, com 16 anos de casado, a gente já passou assim, parte, né, que o cartão de crédito você trabalhava para pagar o cartão de crédito, né? Aí Uhum. teve parte mais folgada, partes mais difíceis, e assim vai, né? Então eu vejo assim que muitas vezes a pessoa pensa assim, nossa, mas como que eu vou pagar a faculdade para o meu filho? Assim, você tem 18 anos, né? Claro que às vezes tem as situações socioeconômicas que são extremamente delicadas, que você, é óbvio, dentro da responsabilidade, vai pensar, né? Agora eu tô com medo, Uhum. não sei se eu quero ter filho natural, é até prudente eu avaliar Uhum. a minha situação. Mas a gente sabe que a gente não tem controle de tudo. Então, uma pessoa que hoje pode ter pouquíssimo dinheiro, não significa que daqui 3 anos ela vai ter pouco, que daqui 5 anos ela vai ter pouco, ou ao contrário também, né? Às vezes a pessoa tá muito bem hoje, mas depois vai dar tudo errado. Mas a vida vai nos ensinar dessa forma. E é interessante assim que às vezes as pessoas têm ideia de quanto mais filho, mais pobreza, né? E eu vejo assim que é uma experiência pessoal que eu fico até assim, né? Sempre muito grata, mas a minha primeira filha, Ana, eu fiz o enxoval dela, eu tinha R$ 300. Assim, foi uma dureza, a gente não tinha dinheiro algum para fazer. Eu lembro até que a gente ganhou um monte de fralda, mas quando ela nasceu, assim, também ter só aquele meia dúzia de roupa também não fez a diferença alguma, né? Na felicidade, em todos os benefícios, né? E as alegrias que era estar com ela. E aí, quando chegou na minha quinta filha, foi completamente ao contrário. Foi uma filha que eu fiz um enxoval, sabe? Aquele enxoval assim, nossa, eu vi essa roupinha linda, vou comprar, vi aquela linda, vou comprar, vou Uhum. fazer, né? Tinha um carro bom, né? E aí eu falo, pra gente ver como a gente tem uma ideia muito errada.
Porque muita gente acha que quando você vai ter filho, se você teve muita dificuldade no primeiro, nossa, se você tiver 5, então no quinto você vai estar miserável, né? E não, Nossa, que legal. e Quando não não é é assim. assim, né? Quando não é assim, exatamente. Né? E a gente às vezes vai tomar uma decisão baseada numa possibilidade, ou inclusive, aliás, numa hipótese, Numa né? Uma hipótese. hipótese, e aí? Ela pode ser verdadeira ou falsa. E aí, às vezes, a gente vai deixar de viver, né? Porque está baseando as nossas decisões numa hipótese que a gente não sabe se é verdadeira. Então, vale a pena pensar nisso aí mesmo. Vale a pena. Karen, obrigada. Nossa, Eu que muito bom falar agradeço. contigo. Gostei muito. É sempre a gente, de vez em quando, a gente conversa aí nos directs da vida, né? Mas Uhum. muito bom conversar contigo. Obrigada por compartilhar aqui tua experiência, né? E tua vivência, tua experiência aí nesse assunto. Eu gosto muito de acompanhar aí o teu trabalho, tanto no Fertilidade quanto no Diário, que está Uhum. sensacional, muito bom. E Obrigada, é isso, Ana. Deus abençoe imensamente tua vida, tua família, teu A todos trabalho. nós, abençoe a todos nós, nosso trabalho. E obrigada pelo convite. Demoramos para Imagina. conversar, mas chegou a hora. Saiu, com Aí, ó. certeza. Então tá bom. Um Um beijão, boa beijo, noite. boa noite. Obrigada, Pessoal, boa pessoal. noite. Tchau, Tchau, tchau. tchau.